Boa noite novamente, galera. Chegou agora aí. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje sobre ética profissional. Tá? Então, só recapitulando algumas coisas, a gente tem um livro para servir de base. Esse livro eu mandei ainda agora para vocês. Foi um e-mail agora do fim da tarde ou início da noite, eu não lembro. E é desse livro que eu tiro os assuntos para fazer as apresentações. Então, já tenho feito isso há um tempo. O livro tem os 7 primeiros capítulos, são os que interessam, ao meu julgamento, para nossas aulas de ética. Então, os 4 primeiros, começando agora, a gente vai fazer a P1, e os 3 últimos a gente vai fazer a P2. Essa é a minha ideia. Tá? Normalmente, a gente faz um dia por capítulo. Então, hoje vai ser o capítulo introdutório, quinta-feira, capítulo 1, e assim por diante. Quando chegar no capítulo 3, a gente confirma uma data e marca a P1, quase sempre para o dia seguinte da aula. Tá? Então, fazendo um cálculo rápido aqui, 20, 22, 27, 29. Então, lá para o dia 3 de agosto, a gente já pode fazer a P1, se no dia 29 todos concordarem. Tá? O que é a P1? Eu mando para vocês, vocês pegam o arquivo do Word, abre, responde e manda de volta para mim. Tá? Então, dia 3, P1, provavelmente, se não tiver nenhum problema. Aí, dia 5, a gente começa a corrida para P2. Aí tem capítulos 4, 5, 6, P2. Como tem uma galera que não faz P1, não faz P2, não sei o quê, aí no final do período a gente repõe isso daí. E tem também o questionário que vocês já devem ter respondido, ainda não chequei, e eu vou tirar pelo menos um dia para comentar as respostas que eu encontrar por lá. Beleza? Então, vamos para a nossa apresentação de hoje. Estou vendo aqui alguns comentários. Vamos lá. Pode responder ainda hoje? Pode. O que eu queria deixar claro é que, como teve uma data para entregar, que foi quinta-feira, quem entregou depois tem algum tipo de desconto, mas é uma coisa muito mínima. Tá? É só para privilegiar quem fez no tempo correto, mas pode fazer em qualquer momento. Então, se quiser fazer, pode fazer. Tá? Link do que? Foi comigo que você falou, Renan? Eu não entendi. Ah, tá. Beleza, 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 beleza. Então, vamos lá. Não, beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Então, esse é o programa que eu sempre considero para as aulas, tá? Só lembrando, normalmente, essa primeira aula de introdução ela é muito rápida. Tá? Então, são poucos slides. Eu tenho 2 vídeos. Cada vídeo, um vídeo tem pouco menos de 2 minutos, o outro vídeo tem um pouco mais de 2 minutos. Então, na média, são 2 vídeos de 2 minutos, só para ilustrar mais ou menos o que eu estou falando aqui. Tá? Então, esse é o programa que a gente vai cumprir. Introdução, que eu devo ver hoje. Conceitos de ética e de moral no primeiro capítulo, virtudes, valores e conflitos de interesse no segundo, cidadania e conflitos de interesse no terceiro, P1. Capítulo 4, valores e ética profissional, e no sexto, influências no processo decisório ético, que, a meu ver, esse sexto item aí é um dos itens que mais dá para a gente trocar ideia, tá? Porque são algumas variáveis, algumas dependem de nós, assim, tem a ver com a nossa pessoa, né? Com o nosso nascimento, onde a gente nasceu, família, o bairro, o estado, o país, a época, e outras têm a ver com variáveis que não têm muito a ver conosco em si, né? Sei lá, o clima,
as variáveis organizacionais, etc. Então, tem muita pesquisa em função dessas variáveis. Tá? Então, a gente vai comentar isso lá no capítulo 6. Esse é o livro que eu mandei para vocês hoje, tá? Agora no final da tarde ou no início da noite, eu não lembro. Então, é um PDF, esse e-book ele é gratuito, ele é do CRC, acho que vocês já sabem, né? Eu sou conselheiro lá do conselho. Então, ele está lá disponível, é só entrar no site, você baixa rapidamente, mas como eu já tenho o arquivo, eu já mando para vocês. Esse professor doutor Francisco José aí, que eu... Oi? Esse professor Francisco aqui, no período passado, eu convidei, ele topou, e ele veio fazer uma exposição, se não me engano, do capítulo 5 desse livro, que foi muito próximo de uma pesquisa que ele fez de doutorado lá na USP. Então, foi ele que organizou esse livro, e aí ele tinha bastante coisa para falar, né? Dos porquês de ter feito o livro e tudo mais. Então, é bem interessante. De vez em quando eu trago alguém para fazer alguma palestra para a gente. Então, por isso que não é um curso rápido que a gente faz, mas pode ser que não seja tão rápido assim se houver essas visitas. Bom, então vamos à nossa introdução. O mundo todo ele está observando, digamos assim, uma quantidade muito grande de o que se resolveu chamar de escândalos, né? São, digamos assim, eventos que, para quem estuda ética, são muito preciosos no sentido de da gente entender as variáveis e as consequências das coisas que ocorrem e que são noticiadas pela imprensa, tá? Então, esses escândalos, os ditos escândalos que estão vindo à tona, tantas áreas dessas daí da vida, do mundo e tudo, e isso ressalta o interesse no estudo de ética, não só de ética profissional. Então, digamos assim, existe um certo consenso de que isso que a gente está fazendo aqui é algo muito interessante para a sociedade. Okay? E em termos de teoria, pelo pensamento de alguns que trabalham, que estudam esse assunto, não é objetivo de um curso de ética, como esse nosso aqui, como de qualquer outro, que nós, eu, vocês, todo mundo, fiquemos mais anjinhos depois disso. Não há uma expectativa das pessoas que estudam ética, né, desses estudiosos, não da gente em si que está praticando esse estudo aqui, mas das pessoas que estão recomendando esse estudo, elas não têm a expectativa de que a gente vai sair daqui uma pessoa melhor, necessariamente. Tá? Agora, é sem dúvida, dito por eles, pelos estudiosos, uma grande oportunidade para que a gente faça reflexões. E aí sim, esse seria o objetivo. É o que eu estou propondo para a gente. Tanto eu aqui na minha exposição, né, dessas apresentações todas, cada vez que eu falo alguma coisa, entre a última vez que eu falei e agora, houve situações que me fizeram pensar e repensar tudo que eu falo, obviamente. Tá? Então, a ideia é que a gente entenda esse processo, daí o nome do livro, processo decisório, né? Tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer tem basicamente dois componentes, né? Um racional e outro emotivo, que nos levam às ações ou às faltas de ações. Tá? Então, esse exercício de recuperar raciocínio e emoção para agir ou deixar de agir, esse tipo de coisa costuma, sim, ser diferente depois que a gente passa por uma experiência dessa. Costuma ser uma coisa, às vezes, chata, né, de ficar ouvindo uma pessoa falar sobre essas questões. Realmente eu não me vejo exatamente como um, um bom professor de ética, porque eu não tenho raízes filosóficas,
psicológicas, sociais, suficientes para abordar e explicar detalhes de teorias que existem por aí. Tá? Então, o que tem acontecido comigo, que ética é uma disciplina que quase ninguém gosta de lecionar, e caiu no meu colo, porque uma vez eu era coordenador, e sendo conselheiro do CRC, falaram, não, vai você mesmo. Né? E aí eu fui ficando, e até eu acho que é bem interessante conduzir esses trabalhos. Tá bom? Mas, assim, eu concordo com vocês, não é uma coisa assim, muito bacana da gente ficar ouvindo, principalmente de noite, assim, antes da gente dormir. Beatriz Braga, diga. Professor, o senhor é do departamento de contábeis mesmo? Sim. Ah, sim. Do que eu estou sendo acusado? Nada não, só queria saber. É que eu achei que fosse professor de direito que desse essa matéria. Então, normalmente seria o razoável, né? Porque tem uma quantidade grande de questões legais e tudo. Então, seria o professor de direito realmente seria bem melhor do que eu. Até de filosofia também, né? E como eu não tenho muita intimidade com essas áreas, eu vou aqui dando minhas cacetadas, né? Essa disciplina só veio para mim, Beatriz, porque por causa disso, eu era o coordenador, né? Então, tipo assim, numa dessas reuniões, a gente não conseguiu encontrar ninguém para lecionar. E aí, por ser do CRC, eu falei, deixa que eu leciono. E aí eu fui juntando um monte de leituras, né, experiências, e estou aqui até agora. Né? Mas é isso. Vamos lá. Então, existe esse interesse. Tá? Então, é uma das coisas que eu estou achando interessante, porque até em escolas de nível fundamental e secundário, né, ensino médio, eu tenho ouvido falar que tem algumas coisas sobre ética. Então, eu acho isso muito bacana. Né? Eu não tive, no meu fundamental e médio, eu não tive esse tipo de coisa. Tá? Então, eu acho que é bacana a gente estudar a ética. Stakeholders pressionam organizações. Então, existe uma certa pressão de pessoas que têm esse tipo de relacionamento, que possa ser chamado de stakeholders, né? Esse tipo de relacionamento com a instituição. Então, existe uma certa pressão para que as coisas sejam feitas com ética, porque, olha só, um dos vídeos que a gente vai ver, se não me engano, é o primeiro, que diz lá sobre... Ele faz uma certa conclusão, né, de a gente não fazer com os outros o que a gente espera que não façam com a gente. Então, quando a gente vai ao mercado, daí o nome ética profissional, né, uma certa ética disponível ou necessária para o exercício profissional, que é o motivo mais do segundo vídeo do Leandro Carnal, a gente sempre tem a expectativa de que o profissional que vai nos atender seja um profissional correto, digamos assim. Né? Então, a gente tem sempre a expectativa de ser atendido pelo comércio, pela indústria, pelos serviços, etc., de forma ética, que a pessoa nos atenda, nos forneça o que está previsto e da melhor forma possível. Tá? Então, o autor resolveu chamar isso de gestão do comportamento. Né? Então, você fazer essas interferências na entidade de modo que ela possa ter melhores resultados, digamos, éticos, né? Assim chamados resultados éticos. Então, isso seria chamado de gestão do comportamento. A ideia é a redução de condutas ilegais e antiéticas. Isso tudo é muito interessante. Né? A gente, por exemplo, tem lá uma conduta qualquer, né, recomendada de não fazer ou fazer algo, mas a gente teima em fazer justamente o contrário. Né? Se manda fazer, a gente não faz, se manda não fazer, a gente acaba querendo fazer. Então, existem alguns pensamentos no sentido de que o ser humano ele é naturalmente impelido, ele é naturalmente jogado a um comportamento antiético o tempo inteiro. Tá? Existe um pensamento de que você acorda de manhã, abre os olhos, já começa a pensar merda, fazer merda, sugerir fazer merda, isso é o tempo inteiro, até ir deitar. Então, nós passamos o dia inteiro, assim, isso é razoavelmente normal para os seres humanos, e, obviamente, algumas pessoas se esforçam de não ser assim, e aí tem alguns comportamentos, digamos, moralmente melhores. Né? Então, a ideia de que, sabendo que o ser humano age dessa maneira,
Então, a ideia é de que você, através de, por exemplo, um código de ética, um sistema de regramento qualquer, a gente possa tomar conhecimento desse código e tentar agir de maneira diferente, no que se refere a questões éticas. Agendas mínimas propostas por entidades como a Organização dos Estados Americanos, a OCDE, que é a Organização para a Coordenação de Desenvolvimento Econômico, é bem famosa, a própria ONU, no sentido de combate à corrupção e promoção da ética. Então, todo esse esforço aqui de estudo da ética está dentro dessa agenda mínima. Existe uma certa expectativa das pessoas no mundo inteiro, pessoas que normalmente estão ligadas ao poder, à sociedade, etc., que haja esse estudo da ética. Então, por isso que a gente está aqui. Não sabia que esse vídeo ia entrar agora, rapaz. Mas é isso aí. Bom, então nós temos o nosso primeiro vídeo, lembrando, esse daí é um pouquinho menos de 2 minutos. Uma historinha bobinha, tá? Mas tem uma mensagem que eu vou fazer um comentáriozinho depois. Vamos ver. Quer que embrulhe para presente? Não precisa, é para mim mesmo. Opa, troco a mais. Me dei bem. Ops, como esse livro tá pesado. Não é o livro, Mané. Eu é que estou pesado. Tô vendo. E quem é você, gordinho? Sua consciência, gordinho. Você não vai devolver o troco? Eu não tô roubando, nem fazendo nada ilegal. Pode não ser ilegal, mas também não é ético. Aliás, não é esse o assunto do livro? Pois é, mas como eu não li ainda, tudo bem. Tudo bem nada. Saiba que a ética diz respeito ao que é moralmente correto. E ficar com o troco a mais não é correto. Não dá pra sair daí, você é muito pesado. Olha, eu não sei nada sobre ética, tá legal? Por isso comprei o livro. Conversa fiada. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra do que a mamãe dizia? Mentir é feio. Nunca pegue nada que não for seu. É verdade. Viu? É fácil. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Ok, não é tão simples assim, eu sei. Então, é uma historinha bobinha, né? Eu procurei um vídeo que fosse muito rápido, como esse, e ele sinalizou algumas coisas interessantes, né? Ele mostra, de uma certa maneira, a consciência da pessoa, num primeiro momento, não afetando muito ele sentir que ele teria feito algo que não deveria ter feito, né? E aí, conforme ele vai caminhando, vai pesando muito, que ele chamou lá do gordinho, né? E durante esse livro, quem veio para vocês, ele deixa claro, durante as páginas dele, que esse tipo de sentimento que ficou evidenciado aí pelo peso do saco, né, que é a consciência dele falando com ele próprio, esse sentimento que costuma doer aqui, né, que a gente diz que dá uma dor no peito, né, que é uma coisa que a gente sente e não tem como enganar a si próprio, né? Esse é o aviso de que nós teríamos feito coisa que não foi adequada, né? Tem uma brincadeirazinha que eu faço sempre, eu vou fazer agora, mas eu tenho a impressão que o efeito não vai ser muito bom, não. Depois, quem puder me diz aí. Eu costumo apagar a luz aqui, ó, mas ainda tem a luz da tela. Eu não sei se tem como eu apagar essa luz também da tela. Tem uma questão que a gente faz, coloca assim, o que eu faria se ninguém estivesse olhando, né? Então, imagina aí essa tela preta, sem praticamente iluminação, eu aqui poderia fazer algo que seria eticamente não recomendável, como dar aula sem camisa, por exemplo,
e ninguém ficaria sabendo, né? Ao passo que se eu tivesse com a câmera aberta, como vai estar daqui a pouco, isso seria um inibidor para que eu fizesse isso. Então, uma boa medida sobre as questões éticas, deixa eu voltar aqui, uma boa medida para a gente ter uma noção de que a gente cometeu um desvio comportamental, digamos assim, é esse peso que ele mostrou, né, de carregando lá a própria consciência falando para ele que ele teria feito algo que não deveria ter feito, ou essa dorzinha que a gente sente, né? E aí um dos pensadores aí que eu acompanho de vez em quando, ele cita esse exemplo, o desnível de comportamento, de conduta que a gente tem quando está agindo de modo que ninguém possa ver. Vamos supor, o teste foi esse de apagar a luz, mas o outro teste que o autor falava é você se tornar invisível. Se você pudesse ser invisível e agir, interagir com o mundo, o seu comportamento dessa maneira, a diferença desse comportamento para o que você é em termos visíveis, ou a diferença do meu comportamento aqui com a luz acesa ou apagada, ou a diferença do nosso comportamento num lugar com ou sem câmera, esse desnível é que digamos assim, os assuntos que interessam quem estuda a ética, né? Então, esses desvios, digamos assim, que a gente faz por não estar sendo observado, são essas coisas que esses caras que são apaixonados por esse assunto vão estudar, né? Por que será que ele fez isso quando ninguém estava olhando, né? Por que será que ele cometeu isso ou aquilo e ninguém está olhando? E aí, nesse vídeo que eu assisti, que falava sobre isso, ele deu um exemplo de um país desse, de primeiro mundo, que tem uma sociedade melhor do que a nossa, por exemplo, palavras dele, tinha lá uma banca de jornal autossuficiente, né? Que era uma caixa que tinha o jornal lá dentro, e dentro da caixa o dinheiro. Então, você chegava com o dinheiro, pegava o jornal, ou pagava, né, o preço do jornal lá, ou fazia troco. Você mesmo faz o seu troco lá e leva. Isso, alguns aí devem lembrar, ali no prédio da Praia Vermelha, ali no que era o estacionamento, ali no que a gente chamava de UPA, né? Tinha lá aquela caixinha dos doces, né? E aí parece que o empreendimento não foi para frente justamente porque houve algumas pessoas que não lidaram bem com isso, e aí pegava o doce sem colocar o dinheiro lá, ou fazia o troco errado, ou simplesmente pegava o dinheiro também, sei lá. Então, tem várias experiências nesse sentido. Então, essa dorzinha que se sente, esse friozinho na barriga, é um indicativo de que a gente agiu de maneira que não seria interessante. Então, para quem tiver interesse de mudar o comportamento depois desse tipo de estudo, né, entender essas reações no corpo, esse sentimento de peso que a consciência deu, esse sentimento de dor que a gente sente aqui no peito, a sensação de pensar, e se eu estivesse invisível aqui agora nessa praça, nesse ambiente, nesse shopping, como é que eu me comportaria? Né? Então, esse desnível é algo interessante. A gente vai ter uma ideia pequena desse desvio quando eu fizer a análise dos dados do questionário que vocês responderam. A gente vai ver que, mudando algumas variáveis, nós temos desvio do grupo em relação à média, né? Então, idade, sexo, local de moradia e renda, se não me engano, são as variáveis, a gente vai ver que são itens que causam desníveis no nível de resposta. E é bem interessante, são desvios bem pequenininhos, mas eles servem para a gente entender a consequência de algumas variáveis, isso que eu falei que vai ter no capítulo 6, de como elas agem sobre o nosso comportamento. Bom, vamos lá. Mundo científico, esses caras aí que eu estou falando, né, os pensadores sobre ética, né, galera que estuda cientificamente todas essas variáveis sobre as quais eu estou falando. Então, esses caras ficam estudando comportamento e como isso se relaciona à ética. A gente vai ver, se não me engano, é capítulo 1,
diferença entre ética e moral, né? Na verdade, o estudo todo, essa questão científica, ela se debruça sobre questões do bem ou do mal, do que é certo, do que é errado, né? Então, essa questão moral é que é assunto de interesse da ética, tá? Na verdade, ética, assim, ela não deveria ser qualificada tecnicamente como uma boa ética, uma má ética. Eu tenho ética ou eu não tenho ética. Não. Ética é o estudo desses assuntos. Ética é a reflexão que a gente faz sobre fazer ou não fazer algo por causa de algumas coisas. Normalmente, a gente chama isso de valores. Então, daí o nome do nosso livro, né? Processo decisório. Essa viagem que a gente faz para o nosso interior, né? Razão e emoção, a esse processo decisório, que nós damos o nome de ética. Esse procedimento de checar os nossos valores e concluir, faço ou não faço. Então, setor privado, observância aos códigos de ética. Código de ética é uma coisa interessante, porque um dos pontos indicados pelos tais teóricos é justamente se a gente tem conhecimento sobre os códigos em andamento. Então, a UFRJ, por exemplo, eu fui saber há pouco tempo, temos um código de ética. Então, lá provavelmente tem alguns desvios previstos, né, por parte dos alunos, por parte dos professores, por parte dos servidores, etc. Então, é ideal que a gente tenha códigos de ética em cada instituição. Para você ter uma ideia de como isso é importante aos olhos desses teóricos, tem um professor, eu acho que é o Clóvis de Barros Filho, ele tem muitos textos, muitos vídeos sobre ética. Ele propõe a elaboração de um código de ética no primeiro dia da aula dele. Então, ele conhece os alunos, vamos estabelecer aqui as regras das nossas condutas durante as aulas, né? Para que a gente possa, ao vivo e a cores, digamos assim, né? Ali, durante as nossas experiências, que a gente possa avaliar o quanto o desvio a um código é importante para determinada questão comportamental. Bom, algumas pessoas veem nessa questão de seguir um código de ética, de ter um bom código de ética, como uma vantagem competitiva, ou seja, a ética profissional acaba diferenciando as empresas. E aí tem uma consequência disso, que é o lucro ético, né? Então, eu também, acho que vocês sabem, eu leciono finanças pessoais antes dessa disciplina. Tem uma quantidade de ações aí, né, que tem uma qualidade de serem eticamente responsáveis, digamos assim, né? E eu dei uma olhada, assim, fiz uma amostragem bem pequenininha de um prêmio lá do Conselho do CRC, que eles distribuem, com base em algumas empresas que são socialmente responsáveis, e a performance delas na Bolsa não deixa muito a desejar em relação à grande maioria, à grande média, né? Então, isso talvez seja uma coisa interessante para que nós, investidores, façamos distinções entre as empresas, né? Então, eu posso colocar meu dinheiro na empresa A ou na empresa B, mas como a empresa B tem essas observações, essa observância, então eu deveria optar por um lucro mais ético, digamos assim, né? E aí o próprio lucro, a questão ética que é derivada de um conceito de lucro, é algo que sugere muita reflexão, porque o lucro é uma questão que vem de um raciocínio econômico. E para que você tenha um envolvimento de aproximação do comprometimento ético da entidade, isso que está sendo solicitado aí pelos stakeholders, isso implica em gasto. E gasto implica em redução de lucro. E aí, pela lógica pura e simples capitalista, essas são ideias antagônicas que, pela galera mais socialista, é um pouco combatido, né, em relação a essa questão capitalista que está por trás do lucro. Então, é um papo que deve ser bem interessante você ter aí duas pessoas opostas em termos de idealismo em relação a isso, tá?
E aí, sim, se você for procurar, tem muita gente falando sobre as questões do lucro ético. Eu próprio já fiz, como professor da disciplina, eu já pedi trabalhos para os alunos em relação ao lucro ético, né? Escreva se você acha que existe o lucro ético ou que não existe, por que não existe, por que existe. Então, é uma questão muito interessante, isso daí. Eu, pessoalmente, acho que, sim, digamos assim, a empresa potencialmente ética, né, em termos éticos, ela é potencialmente ruim em termos de resultado. Tá? Assim, é só uma opinião, tá bom? Então, serviço público, agir em prol do interesse público, mas seu comportamento é melhor explicado quanto aos interesses próprios. Eu acho que essa CPI aí que a gente está acompanhando, ela é uma boa oportunidade para a gente tentar ver, dependendo do seu viés, né, de como você observa, assim, como que alguns interesses que são ditos públicos ali pelos participantes, na verdade, escondem segundas, terceiras intenções. Então, isso obviamente não é uma questão do Brasil, isso é uma questão que atinge bastante o serviço público no mundo inteiro, e essas pessoas que moram nos diversos países, inclusive o nosso, a sociedade tem a expectativa de que o serviço público vai ser prestado de maneira eficaz, eficiente, econômica, etc. Né? Então, é aquilo que o primeiro vídeo agora falou, que a gente, por exemplo, eu, servidor público, eu vou tratar a pessoa que vem até mim como se eu fosse usuário desse serviço, né? Se eu estivesse ali na fila para ser atendido, como eu gostaria de ser tratado, então eu vou tentar aqui, de parte do serviço público, prestar esse serviço. Então, esses estudos de ética, normalmente, eles apontam para esse tipo de coisa, de você fazer com os outros o que você acha que deveriam fazer com você. Esse barulho aí, que vocês devem estar ouvindo, é meu filho de 1 ano que está brincando aqui na sala, tá? Bom, decisões éticas são baseadas em valores pessoais e na cultura do ambiente. Então, esses dois grupos de variáveis, né? As questões dos valores pessoais, eu tinha tocado nesse assunto agora mais cedo, e na cultura do ambiente. Então, depende muito de onde você está. Né? Então, eu sou um professor de uma universidade federal. Então, eu tenho o meu modo de agir muito parecido com as pessoas que são como eu, professores da UFRJ, ou professores da Federal de qualquer lugar. A gente tem um certo tipo de maneira parecida de agir. Então, em algum momento da minha vida, eu já fui do Exército. Então, enquanto eu estive lá no Exército, eu agia bastante próximo do que o Exército esperava de mim. E ainda hoje, eu ainda tenho um pouco desse comportamento, muito embora eu já tenha saído do Exército há mais de 20 anos, ou quase 30. Eu acho que já tem mais de 30 anos. E também já fui do Corpo de Bombeiros, então eu tenho em mim algumas questões relacionadas ao Corpo de Bombeiros. Então, essa cultura do ambiente, onde a gente estuda, trabalha, vive, mora, etc., isso também influencia. Então, essas duas quantidades de variáveis, né, umas que dependem da gente, outras que dependem do ambiente, é que vão estar lá naquele capítulo 6 que eu falei, e a gente vai ter uma prova de como essas coisas variam, observando as respostas que foram dadas no questionário. Então, relações humanas, discutir a natureza do homem, a personalidade, discutir a natureza do homem. A personalidade é decorrente das relações do indivíduo. Então, né, essa questão da personalidade, a gente vai estar aqui tratando de pessoas reagindo com pessoas, né? Familiares, colegas de trabalho, professor-aluno. Eu tive agora uma viagem que eu fiz e fui parado pela polícia 4 horas da manhã, mas bem no meio do Brasil, lá um retão danado. E olha, sou ex-militar, costumo lidar com pessoas que são da força e tudo. Eu achei muito grosseiro, né, a maneira como o policial me abordou 4 horas da manhã, com filhos e esposa dentro do carro. Muito estranho. Então, isso tem a ver com essa personalidade, né, de quem está me tratando ou de como eu vou ali lidar com aqueles policiais, etc. Então,
não houve qualquer problema, eu só estou falando que assim, foi uma maneira... Eu acho que se eu estivesse no lugar deles, eu teria sido um pouco mais educado, digamos assim, mas a gente entende que o policial, normalmente, em função da natureza do trabalho, ele não sabe com quem está lidando, ele não sabe quem eu sou, podia estar armado, alguma coisa assim. Então, essa questão da personalidade, que tem a ver, né, aqui um pouquinho com essa cultura do ambiente, né, afinal de contas, são policiais que lidam com crime, lidam com drogas, lidam com assassinos, etc. Então, essa questão de como você acaba tendo em termos de personalidade, ela é muito importante para os estudos de ética. Então, basicamente, a gente vai estar sempre falando aqui sobre essas tais relações humanas. Hábitos e opiniões, quando arraigadas, resistem a modificações e nascem da estrutura do caráter. Então, olha, vocês imaginem uma pessoa como eu, já beirando já quase os 60 anos, estou com 56, indo para 57. Tem muita coisa que está dentro de mim que está arraigada, que ninguém vai tirar. Eu não vou mudar muito a partir de agora, né? Já considerando a média da turma, aí na faixa dos 24, 25 anos, é bem provável que seja bem mais fácil para vocês algum tipo de mudança do que para mim, né? Já beirando a minha aposentadoria, já meio de saco cheio de um monte de coisa e tudo mais, tá? E, inclusive, para estar arraigado dentro do comportamento da pessoa, é interessante que a gente entenda que houve a passagem do tempo. Então, essa é uma das variáveis, inclusive, a própria idade da pessoa e o tempo dessa pessoa dentro de uma instituição. Então, alguém que já está trabalhando numa determinada empresa há 15 anos tem um comportamento que é classificado eticamente bem diferente de uma pessoa que acabou de entrar, tá? Então, esse fato da passagem do tempo vai trazer algumas características interessantes. E, assim, tem pessoas que, embora tenham coisas arraigadas dentro de si, mudam tranquilamente, ou levam até um tempinho, mas mudam, e tem outras que não, né? Ficam lá muito imutáveis, digamos assim, dentro da sua posição. Então, fazer o que é certo e bom, quando a gente fala de certo, bom, mal, errado, né, são questões morais. A gente está falando sobre ética, mas certo, bom, errado, mal, essas todas são, esses são enquadramentos de moral. Tá? É bem interessante isso, tá? Diferenciar moral de ética. É uma opção, é uma questão de consciência e de comportamento, comprometimento. Tá? A consciência tem a ver com isso aqui, ó, valores pessoais, a gente falou, né? E de comprometimentos. A moralidade está baseada em princípios internalizados, ó, a questão do arraigados, né? Esses valores, deixa eu ver onde é que está aqui, ó, esses valores, eles são bem interessantes, né? Então, eu, você, todo mundo, a gente tem alguns valores dentro da gente, né? E a gente age de acordo com eles. Então, esse nosso comportamento vai estar muito internalizado em função desses valores. O quanto mais cristalizados eles estiverem, né, mais arraigadas vão estar as nossas atitudes, né? Porque a gente vai agir de acordo com o que está dentro da gente. Isso é bem estranho, né? Mas é por aí. Ambiente empresarial, valores refletidos. Então, a ideia da ética profissional, o nome da disciplina, é que a gente, como o livro faz, ele começa a falar sobre o indivíduo, né? Como é que é a ética na base individual, passando aí pela família, o bairro, etc., chegando na empresa. Tá? Então, você vai agir na empresa como você é aqui. Ética empresarial, normas e valores dominantes em uma empresa. Então, o próximo vídeo, que é depois desse slide aí, a gente tem o Leandro Carnal, um vídeo um pouquinho acima de 2 minutos, não chega a 3, falando da importância, né, do quão importante é a questão da ética empresarial. Quais seriam esses valores dominantes? Então, dependendo da instituição que a gente estiver vendo, da organização, você vai ter valores dominantes ali. Médicos, por exemplo, né? Existe um certo corporativismo nos médicos? Existe. Ele é bom ou ruim? Depende do nosso ponto de vista, né? Então,
Quais seriam os valores dominantes dessas instituições sobre as quais eu falei, né? Eu próprio já tive nessas 3 instituições, no Exército, no Corpo de Bombeiros e na própria UFRJ. Já lecionei também em universidades privadas. Então, em cada um desses 4 lugares, a gente tem maneiras diferentes de agir e de lidar com o nosso público. Tá? Então, esses valores dominantes vão mais ou menos tipificar, né, vão mais ou menos dar assim, um quadro geral de como aquelas organizações são. E aí, voltando lá para o início dessa apresentação, é importante essa questão do código de ética, é importante essa questão da empresa, da organização, estar ligada nessas questões aí. Bom, quais seriam esses valores dominantes em função do predomínio da lógica econômica? Então, essa, inclusive, é a minha opinião, tá? Eu concordo com isso, aí eu não vou saber te explicar exatamente, tecnicamente, o porquê, tá? Mas simplesmente, para mim, são questões antagônicas. A ética vai para um lado, a lógica econômica vai para o outro. Tá? Tem algumas exceções? Eu creio que sim. Tá? Eu creio que sim. Eu acredito nessa hipótese. E a maioria das respostas que vem para mim quando eu peço esse tipo de trabalho é que sim, existe o lucro ético. Tá? Não, sim, existe lucro ético, obviamente, mas eu só estou dizendo que são forças antagônicas. Então, uma puxa para um lado, enquanto a outra puxa para o outro lado. A gente torce, e isso realmente ocorre, que a parte da ética ganhe. Né? Então, compense a empresa fazer o investimento nisso, treinamento, seminários, etc., código de ética, observação ao código de ética, etc., treinamento e tudo mais. Isso vai reduzir o lucro sob forma de despesa, porém, isso vai dar uma impressão para os stakeholders, que estava lá no slide anterior, de que aquela empresa investe em questões éticas e, por isso, ela merece que eu compre nela. Né? Então, é uma questão que, inicialmente, na sua gênese, pode ser meio oposta, mas que normalmente, tem como consequência até uma melhor performance, em função das pessoas terem esse tipo de percepção. Vamos ver o que o vídeo fala. Primeiramente, eu gostaria de começar a nossa entrevista com o senhor explicando o que é ética. Ética faz parte da filosofia, uma parte que estuda valores, valores que permitam a convivência harmônica, a busca entre o bom e o belo, a busca da vida política, ou seja, como diz Aristóteles, a vida na polis, ou seja, ela rege a capacidade que eu tenho de estabelecer sociabilidade, sociedade, relações, sem a destruição do outro, sem a invasão do espaço do outro e sem a imposição dos meus valores sobre o outro. E por que se preocupar em aplicar a ética também no ambiente profissional? O ambiente profissional é um ambiente por excelência ético. Naturalmente também a ética na família, a ética na grande convivência política. Mas o ambiente profissional é o ambiente mais claro, onde as pessoas estão sem terem a mesma intimidade familiar e o mesmo distanciamento da grande política. Logo, é no ambiente de trabalho que eu exerço algo acima da afetividade da família e abaixo do grande distanciamento político. Talvez seja o grande ambiente do exercício da diferença, da alteridade, o grande exercício da ética é o ambiente de trabalho. E quais são os principais mandamentos da ética profissional? Toda a ética se baseia no respeito ao espaço do outro. O primeiro passo da ética a gente chama de pequena ética, etiqueta, ou seja, da convivência cotidiana com o espaço do outro. Etiqueta não diz respeito às regras sociais de garfos e faca, etiqueta diz respeito à convivência do respeito ao outro. Por exemplo, sempre enfatizo em falas que a multiplicação de 4 expressões, por favor, com licença, me desculpe, muito obrigado, são os primeiros passos da ética. Depois, a compreensão no ambiente de trabalho que a hierarquia existe, mas ela significa trabalho. Hierarquia não é você sabe com quem está falando, mas hierarquia significa cada um tem funções, tem delimitações e independente da minha posição no organograma do poder, todos somos iguais perante a lei, isonômicos quanto à dignidade e capazes do exercício da convivência. Então, você é minha superiora, eu sou seu funcionário, eu sou seu subordinado, ambos somos humanos
Ambos somos iguais perante a lei, ainda que nós tenhamos funções e atributos diferentes. Então, o primeiro mandamento da ética no ambiente de trabalho, além da etiqueta, é a convivência com o poder, que é a serviço de alguém, e não o poder para humilhar, para oprimir ou para estabelecer uma diferença que não seja aquela da própria dedicação ao trabalho. Quais seriam exemplos da... Então, a maioria de vocês deve conhecer o Leandro Carnal, né? Muita gente gosta dele, eu acho ele uma pessoa assim, muito interessante. Tem um fato curioso, né? Nós temos uma data de nascimento muito próxima, né? Lá, década de 60, de 1960, então é interessante que alguns exemplos que ele dá, normalmente ele cita algumas coisas lá da juventude dele, que foram coisas que eu passei. Então, ele situou aí essa questão da lógica empresarial, que a gente da ética empresarial, que é o assunto agora de encerramento, mais ou menos, da nossa apresentação, né, que ela está ali no meio termo entre as questões familiares e as questões da grande política, e aí, aos olhos dele, exatamente por isso, por estar ali no meio, que seria um grande laboratório de observação e de prática, né, dessas questões relacionadas à ética, que, como ele deixou claro no início, relacionadas a bem, a bondade e a maldade, né? E aí respeitar o espaço alheio, o espaço do outro, que faz uma conexão lá do primeiro vídeo que a gente assistiu, né? A ideia de tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Então, é bem interessante a gente assistir a vídeos aí sobre ética, tem um monte no YouTube, e eles acabam, assim, dando um tempero especial aí para essas apresentações. Bom, sem mais vídeos, tá? Na administração pública, preocupação com os efeitos dos gastos públicos na economia. Isso é uma questão genérica que está lá no livro. Código de ética, a observância favorece a redução de conflitos dentro da organização. Então, tem empresas que não têm código de ética, por exemplo, né? Eu acho que deve ter, eu não sei. Tá? Mas é interessante que a empresa tenha um código, porque a gente precisa saber quais são os limites para poder ficar ali dentro. Então, ter um código, que esse código precisa ser divulgado e é necessário, logicamente, que haja eventos sobre isso. Padrões de conduta, procedimentos permitidos e proibidos, que estão lá dentro do código, né? Essa questão da evolução também do próprio código de ética ou da própria consciência coletiva que a gente tem sobre o que é certo e errado, né? Isso vem muito, isso acontece, você vê, eu já estou com 56, como eu disse, eu tenho observado algumas mudanças bem interessantes na sociedade ao longo da minha vida. Eu cito sempre aqui a questão dos avisos de proibido fumar. Na época que eu era muito jovem, mesmo com aviso de proibido fumar, as pessoas ignoravam esse tipo de aviso e fumavam assim mesmo. Então, já houve uma mudança na sociedade, de modo que a gente não precisa mais colocar os avisos de proibido fumar. As pessoas já internalizaram essa questão e já não fumam mais em lugares onde não é permitido. Às vezes, há alguns desvios em relação a isso, mas são raríssimos. Na minha época de jovem, isso era muito comum. Eu, que sou um não fumante, isso, para mim, me atingiu com uma importância muito grande. Um outro exemplo que eu dou também, que era muito frequente a gente dirigir sem o cinto de segurança, mesmo ele sendo obrigatório. E aí, com o tempo, a maioria das pessoas simplesmente começaram a passar, a sociedade entendeu que isso era importante, as campanhas publicitárias, tudo, a gente passou a usar o cinto de segurança de maneira mais intuitiva. Então, sentou, já coloca o cinto. Isso é muito comum. Então, essa campanha que se tinha para não fumar, a campanha que se tinha de usar o cinto de segurança, elas não são mais necessárias. Então, ao longo do tempo, esse tipo de revisão, por exemplo, a propaganda de proibido fumar, a propaganda de usar o cinto, não é mais necessária. Então, essa revisão de atitudes, de norma, de conduta, de código, elas precisam ser feitas porque a sociedade, de um modo geral, vai evoluindo no sentido de se transformando, não necessariamente para melhor. Tá? Então, algumas variáveis que existiam não existem mais. Algumas variáveis que lá não tinham, hoje elas existem. Então, essa revisão dos procedimentos, dos conceitos relacionados à ética, e normalmente que eles são relacionados à moral, ou seja, bom e mal, eles têm que ter os seus limites, direitos, deveres, etc.,
revisados para que a gente entenda que a prática da ética, digamos assim, ela esteja contemporânea, né? Que ela esteja atualizada em termos de tempo. E aí uma das coisas que as pessoas querem saber, eu também, obviamente todas as pessoas que estudam ética, né? Ética, por que alguém que prega a moralidade age de maneira contrária aos valores que professa? Por que eu falo que sou, mas age de maneira diferente? E não pense que você não esteja incluído aí, tá? Um dos exercícios interessantes que a gente faz estudando ética é saber que essas coisas todas são muito da nossa vida. Eu, você, todo mundo. A gente erra muito. Então, a gente tem que entender que esse procedimento aí, sim, é feito por nós, né? Nós temos uma mania de pregar uma coisa que a gente não faz, que a gente não é, né? Então, a gente tem que ter uma ideia, e aí vem aquele vídeo da consciência, né, do peso, da dor, etc. A gente tem que ter uma ideia para ir apurando essa nossa percepção, de modo que esses desvios, quando ocorrerem, a gente possa perceber. E, usualmente, fazendo isso cada vez menos, a gente vai, digamos assim, ratificando valores que nos fazem ter o processo decisório ético, o nome do livro, de maneira que a gente haja eticamente cada vez melhor. Bom, alguns pontos importantes na data de hoje. Tá? O capítulo deixa claro o interesse mundial pela ética. Tá? Tocou no assunto ética no serviço público. É sempre muito interessante, sendo servidor público, que a gente atenda ao nosso público da maneira como a gente gostaria de ser tratado se tivesse como usuário desse serviço, né? O ambiente influencia o comportamento? Essa é uma pergunta, inclusive, que eu vou passar aqui para uma tarefa para você fazer hoje, mandar um e-mail para mim até às 10 horas. Okay? O ambiente influencia o comportamento? Isso é o que eu estou te questionando. O capítulo tratou disso e é o que eu vou pedir para você colocar no e-mail. Atenção a essas opiniões arraigadas, porque elas são difíceis de serem mudadas. O que você acha, né? Ética e lógica empresarial, elas coexistem? Você acha que a empresa pode visar ao lucro e, ao mesmo tempo, visar a um comportamento ético desejável por parte dos stakeholders? E esse último ponto que a gente viu, né? Pregar moralidade e agir de maneira contrária. Por que a gente faz isso? É por essa razão aí, esse porquê, né? Por que a gente tem esse tipo de procedimento? E isso faz brilhar os olhos das pessoas que estudam ética, que produzem esses livros que a gente está usando aqui nas nossas aulas. Tá? Tem pessoas que gostam muito de estudar os porquês disso daí. Então, galera, algumas tarefas eu vou mandar pelo e-mail, como eu já fiz, e outras eu vou falar aqui na hora, porque eu quero privilegiar as pessoas que estão aqui. E, obviamente, tem um tempo reduzido para fazer, no caso aí pouco mais de meia hora, né? É uma atividade para a gente chegar até às 10 horas. Eu preciso que você mande um e-mail para mim para discorrer sobre a influência do ambiente no comportamento ético. O que você acha que o ambiente influencia o comportamento ético? Lembrando que não é para fazer um tratado, se você quiser escrever muito, fica à vontade, tá? Sem problema, mas o que mais importa para mim é a sua participação. Né? Como disse, eu vou manter uma planilha onde eu vou colocar todas as participações dos alunos. Beatriz, diga. Professor, é para fazer um texto corrido ou responder aquelas perguntas que o senhor botou anteriormente? Não, aquilo foi uma outra tarefa. Ah, sim. Mas aquela tarefa para hoje também? Não, foi para quinta-feira passada. Ah, tá. Mas Tá, se você puder, se você não fez e quiser fazer agora, eu acho melhor você fazer do que deixar de para lá. Porque vai contar alguma participação. Essa tarefa que eu estou passando aqui é para hoje, quer dizer, é de hoje. Então, já temos 3 tarefas. Né? Mandar um e-mail para falar sobre experiências boas ou ruins aqui nas aulas. A segunda era fazer o questionário e a terceira é essa. Tá bom, obrigada. De nada. Então, não é para assim, você demonstrar para mim que você estudou o assunto, que você... Nada. Eu só o mais importante é você mandar o e-mail, tá? Dizendo que você estava aqui presente, que você está participando da atividade. Isso aí, em sala, eu peço normalmente para a pessoa fazer num papelzinho qualquer, e eu pegava aquele papelzinho, trazia para casa e corrigia. Então, eu vou fazer isso pelo e-mail.
tá bom? O que você acha que o ambiente interfere no comportamento? Se você achar que uma frase está respondida, tá jóia. Realmente isso não conta aqui, de você escrever muito, demonstrar que você fez uma pesquisa ali rápido. Não. O importante é você participar. Essa é uma disciplina muito simples, né? Normalmente as notas são altas, então é interessante que você participe, pelo menos, né? Não tem muito esforço assim de ficar se lembrando de matéria nem nada. O importante é participar. Então, se alguém tiver alguma pergunta, já faz agora. Se não tiver, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Quinta-feira a gente começa com o capítulo 1, né? A próxima aula está aqui. A gente viu, então, a introdução e quinta-feira agora o capítulo 1. Nayara, diga. Professor, era só para confirmar, a gente pode retornar no e-mail que o senhor mandou o livro? Pode, eu até, Nayara, vou aproveitar isso que você falou, que eu achei muito pertinente, muito importante. Eu falei na aula de finanças pessoais que eu ia mandar o link do YouTube da turma. Então, se porventura alguém faltou, alguma coisa assim, que tiver a curiosidade de ver o que a gente falou, eu sempre gravo as aulas. Vocês estão vendo aí que está gravando. E no dia seguinte, normalmente, está o vídeo lá. Então, eu falei com a turma de finanças pessoais que eu ia mandar o link do YouTube agora, entre o intervalo das aulas, que eu não consegui. Então, assim que acabar aqui, daqui a uns 2 minutos no máximo, eu vou estar mandando esse link para vocês. E aí, aproveitando a sua pergunta, aproveita esse link e responde para mim, pode ser. Tá bom? Vou mandar o e-mail agora, assim que a gente terminar. Qual o seu e-mail? Vou colocar aqui agora no chat. Professor, em relação à pergunta, eu só fiquei um pouco em dúvida no seguinte: ambiente que você diz ali na frase é ambiente de trabalho ou ambiente como um todo? Não, a organização, tá? Você pode, né, considerar um hospital, uma escola, a família, o exemplo que eu dei, o exército, o bombeiro, a própria UFRJ, okay? Uma tribo de índio, ok? Colocar nome completo. Quem for mandar o e-mail, não deixe de colocar o nome completo, porque eu coloco isso na lista de envio, para eu saber o nome completo de vocês. Alguma pergunta? Professor, o que a gente coloca no assunto? Pode colocar tarefa de ética ou ética empresarial. Acho que seria legal, porque realmente entra muito e-mail lá para eu separar, isso é importante. Pode colocar ética ou tarefa de ética, alguma coisa assim. Tá bom, obrigada. Por nada. Professor, boa noite. Eu tive problema com a conexão no início da aula. Você estava falando sobre a prova. Vai ser o capítulo 1, 2, 3 e 4, a primeira? Não, é quase isso que você falou, tá? São 4 capítulos, só que o primeiro é a introdução. Então, a introdução 1, 2 e 3. Ah, tranquilo. Aí o 4, 5 e 6 é da P2. Ah, tá. Tranquilo. Obrigado. E outra coisa, tem data a prova? Não, né? Eu fiz uma primeira estimativa da P1 ser dia 3 de agosto, mas pode ser uma semana depois também. Até o dia 12 de agosto, no máximo, deve ser. Ah, tá ok. Obrigado. Por nada. Pessoal, uma boa noite para todo mundo. Vou mandar um e-mail assim que eu desligar aqui, tá? Vou mandar o link do nosso YouTube. Se você tiver curiosidade, as aulas vão estar lá gravadas, já está da semana passada, e já está, inclusive, de períodos passados, se você tiver saco, curiosidade para ver, etc. Tá bom? Forte abraço, boa noite, galera. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tudo de bom aí para vocês. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Um abraço, Gabriela, Luiz Felipe.